Olá, gente, como é que vamos todos? Estou respondendo aqui a vários comentários que vocês mandam para mim. Alguns eu não consigo responder muito rápido, estão guardados aqui para eu responder para vocês, assim como esse daqui da Marília Desculpa, Marília Shiraiwa. Nossa, 3437. Marília, tá bom? É que tá pequenininha que eu não consigo ler direito às vezes. Boa noite. Mestre, como a medicina tradicional chinesa analisa o efeito do uso de telas em crianças? Gostaria de ouvir sua opinião, pois há relatos de ansiedade, depressão, alteração do sono, entre outros. Tá? Respondendo então aqui a Marília, pedi antes para vocês fazer o quê? O de sempre, né? Deixe seu like, deixe seu gostei, vocês vão gostar do material que eu vou colocar aqui, apesar de que ele vai poder ser um pouco assustador, talvez, tá? Já vou dando esse spoiler para vocês. Mas deixe seu like, deixe seu gostei, assine o canal. Vocês vão ver que tem muito material bom que eu coloco aqui para vocês, né? Comentem, tá? Comentem e compartilhem, principalmente esse vídeo, desse material que eu vou colocar aqui para vocês. Compartilhem, porque ele vai tratar de um assunto muito sério. Tá? E dê uma olhada lá no Clube de Estudo de Acupuntura e nos outros cursos online que eu deixo para vocês lá no site shenlong.com.br. Ok? Então vamos lá. Marília, vamos falar sobre esse uso de telas em crianças então. Tá? Hoje em dia é sabido, o uso de telas causa uma série de problemas, tá? O uso excessivo de telas, né? Podem provocar várias reações, tanto no desenvolvimento físico, mental e social também de crianças. Existem algumas recomendações que hoje em dia se fazem, por exemplo, menores de 5 anos deve-se evitar a exposição ao uso de telas no máximo até 1 hora por dia, tá? Evitar de passar desse tempo. Acima de 5 anos não tem um tempo limitado, tá? Mas deve-se estabelecer alguns limites, principalmente quando o uso de tela estiver interferindo em alguns aspectos da vida, de desenvolvimento de saúde também da criança, tá? Tipo, está interferindo no sono, na alimentação, na atividade física, interação social, tá? Tudo isso deve ser muito importante. Lembre-se dessa idade aqui, 5 anos. Eu achei uma coincidência interessante nesses estudos científicos que estabeleceram essas regras aqui. Tá? Principais problemas de uso de telas em crianças envolvem então problemas de sono, porque elas ficam a noite toda acordada, tá? Vendo o celular, problema de visão, tá? Problemas de desenvolvimento, tá? Intelectual, tá? Terá problemas de linguagem, da comunicação, de escrita, de aprendizagem, de concentração. Isso pode levar também a problemas de sedentarismo e com isso também problemas de obesidade, que vão causar outros problemas de saúde também, e o vício na internet. Hoje em dia, tá, o uso de internet, a gente sabe, está relacionado também com o fator de recompensa cerebral, que podem levar então a problemas de vício. A pessoa literalmente fica viciada em usar a internet. Tá? Então tem algumas dicas aqui para reduzir o tempo de tela em crianças, tá? É legal você saber isso daí com um profissional e também como pessoa, tá? Principalmente se você tiver filhos. Estabelecer limites de tempo, tá? Para as crianças e cumprir esses limites de tempo, ok? E também servir como referência. Não adianta você falar para o seu filho, olha, você só pode ver celular, tá, 2 horas por dia. E você fica lá o tempo todo, tá, só lá no celular, no WhatsApp lá. Então, seja referência também. Tá? Criar áreas livres, tá, de uso de telas, tá? Quarto, mesa, aí tá falando mesa de jantar, mas é mesa de não usar, não ficar com o celular às refeições, então nada de ficar sentado lá na mesa, na café da manhã, almoço, jantar, que seja lá com o celular, não, é hora de comer, não tem que usar celular, né? Enfim, tem umas dicas aqui para reduzir o tempo de tela para crianças, que devem ser utilizadas, mas lembrar também que o uso de telas também é uma ferramenta útil para aprendizado, entretenimento. É só você estabelecer, ser responsável
nos limites que devem ser usados para o uso de telas. Tá? Bom, mas a Marília está querendo saber como é que a medicina tradicional chinesa interpreta o uso de telas em crianças, né, que pode causar problemas. Bom, o uso de telas, principalmente celulares, tem causado muito um problema até precoce em algumas crianças, adolescentes, né, que é o chamado esporão cervical, tá? Também chamado de pescoço de texto, tá? De tanto ficar digitando no celular com o pescoço encurvado, tá? Isso dá um esporão, tá? Na região cervical, no osso da coluna vertebral do pescoço. Tá? Chamado também de síndrome do pescoço tecnológico, né? Então a pessoa fica lá com o pescoço encolhido, digitando, fazendo texto, vendo o celular. Isso causa então um comprometimento, principalmente nas estruturas ósseas da coluna cervical. E na medicina chinesa, na acupuntura, isso interfere principalmente no fluxo de energia no canal do vaso governador. No caso da região cervical, interfere muito na passagem de energia nos pontos do vaso governador 14, 15 e 16. E esses três pontos são muito importantes para fazer o fluxo da energia yang dentro do corpo. Principalmente o fluxo de energia que percorre a coluna vertebral, percorre o vaso governador. Então essa energia é uma energia ascendente, está subindo pelo corpo e devido à postura, nesses pontos a energia pode sofrer uma estagnação e não fluir adequadamente. E o fluxo dessa energia é importante, tá? Principalmente porque essa energia vai chegar até o vaso governador 20, lá no alto da cabeça, que é um ponto importante para a gente, porque é um ponto que cria uma conexão com a energia yang celestial, a energia que está no céu, tá? Que tem relação com uma energia espiritual. Tá? Isso é muito importante, principalmente como estou falando em crianças, tá? Criancinha, bebezinho, ainda num conceito mais filosófico e espiritual, no Oriente, existem algumas escolas que falam que o espírito da criança, ela não se consolida quando a criança está muito pequena. Quando está muito pequenininha, ela não é um único espírito. Elas são vários espíritos de várias encarnações passadas que estão se moldando ao espírito dessa criança que nasceu. Tá? Então ela ainda está assimilando diversas energias espirituais até que uma energia espiritual única se forme e ela vai entrar. Ela ainda está em contato com a energia yang celestial, ou seja, ela tem uma relação com a energia do céu a partir do ponto do vaso governador número 20. Tá? Por isso que a moleirinha da criança está aberta ainda. Tá? Só depois então essa moleirinha se fecha, é quando um espírito único se forma dentro do corpo da criança. Tá? Isso tem um certo prazo, algumas escolas falam que esse prazo é de 5 anos. Por isso que eu falei que esses 5 anos era uma data importante para a gente estar vendo. Tá? Então até os 5 anos a criança ainda está muito vulnerável a influências espirituais. Tá? Tanto de vidas passadas dela, quanto também de outras energias espirituais que podem estar vagando em um plano, em outro plano, vamos dizer assim, tá? E que poderiam adentrar então no corpo da criança enquanto o espírito dela, o espírito único dela ainda não se moldou dentro do corpo físico. Por isso que eu falei que isso daí pode ser um pouco um negócio meio terrível aqui, tá? Porque a criança pode ficar vulnerável a esses planos. Isso se o fluxo de energia yang dentro do corpo não estiver fluindo de acordo com o fluxo da energia yang celestial. Tá? Isso daí a gente encontra hoje, então, ou seja, isso cria vários problemas, tá? Que podem se manifestar na criança futuramente. Que aliás já estão se manifestando um pouco, tá? Não precisa ser com o celular, com o uso de computadores também. Muitas crianças já sofrem esse problema, então sofrem problemas de... Hoje em dia está comum encontrar isso aí, né? Crianças que estão com problema de identificação, tá? Elas não se conseguem se identificar, se reconhecer, conhecer o que elas são, tá? E isso tem se estendido até a adolescência e tem passado da adolescência, inclusive, tá? Uma dessas
Um desses problemas provavelmente tem relação com esse fluxo de energia Yang que está sendo alterado, tá, pelo uso de tecnologias, e que a gente talvez vai encontrar isso daí se manifestando ainda mais nessas gerações futuras devido ao uso dos celulares, que estão fazendo com que a gente fique mais vulnerável, tá? Não só fisicamente, com dores no pescoço e tudo mais, mas com essa energia que está a um nível espiritual, um nível superior então. Tá? Mas eu posso ajudar isso daí com a acupuntura? Posso, com a acupuntura. Lembrar que a acupuntura não é só uma prática curativa, mas é principalmente, e antes de mais nada, uma prática preventiva. Então eu posso fazer algumas coisas para ajudar a prevenir esse tipo de problemas, o que pode ser uma coisa muito boa, tá? Uma coisa que, por isso que eu estava falando, compartilhe esse vídeo, tá? Para que outras pessoas possam ficar mais alertas para essa situação e que possam buscar então um bom acupunturista que vai poder fazer então uma melhora nesse fluxo de energia, uma melhora nessa conexão dessa energia celestial, não só para curar certos problemas, tá? Mas também para prevenir alguns problemas que podem acontecer futuramente. Tá joia? Espero não ter alarmado demais vocês, mas essa é a nossa função, né? Tá? Saber o que pode estar vindo por aí que a gente vai ter que enfrentar. Tá bom, gente? Deixe o gostei, tá, para esse vídeo. Assine o canal, comentem, compartilhem e nos vemos em outros vídeos. Tchau, até a próxima.